Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, numa versão aqui um pouco improvisada, mas para falar dessa derrota horrível do Santos. Perdeu de 1-0 do Avaí, jogando lá na ressacada. Até assim, não que 1-0 jogando fora de casa seja um resultado tão ruim, mas contra esse Avaí que é muito fraco, sim, é um resultado ruim, mas mais do que isso, escancara essa situação do Santos de ser um time perdido, ser um time sem rumo, é um time que não sabe o que está fazendo. Então vamos falar um pouco sobre o jogo, vamos falar sobre a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes, uma entrevista também do Newton Drummond pro De Olho no Peixe. Eu acho que todos esses elementos mostram como o Santos não sabe o que está fazendo, não sabe o que quer da vida, assim, tá totalmente sem rumo. Então vamos falar aí dessa derrota, mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, e muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado às pessoas que comentam, mesmo nessa situação terrível do Santos a gente consegue interagir com o pessoal, e isso pra nós é muito importante. Então espero que o áudio esteja bom, vou conferir depois. Mas falar desse Santos, que fez um jogo muito ruim, muito ruim. O Santos foi a campo com João Paulo, Bauerman e Luiz Felipe, porque o Marcon tá contundido mesmo. Felipe Jonathan e Madison nas laterais. Camacho, Zanocelo e Sanches, então 3 volantes no meio. Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo no ataque. Mas foi um time que foi bastante inoperante, bastante ineficiente. Falar que teve 5 minutos bons, começou o jogo no ataque contra o Avaí. Só que aí aos 8 minutos, bem no comecinho, o Zanocelo me faz um pênalti absurdo. E isso, a situação toda mostra como que esse time tá perdido, tá desligado, enfim. O Zanocelo deu um carrinho bizarro, com as mãos abertas, fazendo uma defesa. E saiu comemorando depois, tipo, ele não sentiu que pegou na própria mão ou ele queria fazer o pênalti? É uma situação assim, bizarra, já virou meme até. Ele comemorando que fez o pênalti. Enfim, foi pênalti. E aí quando saiu esse gol, eu até comentei nos grupos de WhatsApp assim, tá com cara de jogo do Goiás, porque foi um jogo em que o Santos também fez um pênalti, não estava necessariamente pior que o outro time, mas depois de tomar o gol de pênalti não conseguiu fazer mais nada porque é um time bagunçado, assim. Na época era com o Bustos, agora é com o Marcelo Fernandes e sim, totalmente bagunçado, tanto que o Santos teve mais posse de bola no primeiro tempo, mesmo perdendo de 1-0 e não conseguiu fazer uma finalização pro gol, assim. E aí, logo que começou o segundo tempo, foi o Lucas Braga, já deu um chute, assim, tá, pelo menos tem uma finalização no gol. Mas o Marcelo Fernandes, não dá pra ver trabalho nesse time. Então, o primeiro tempo que você tem mais posse de bola, mas não consegue finalizar, nitidamente é um primeiro tempo inócuo. E o Marcelo Fernandes mesmo assim não substituiu. No intervalo, eu comentei também nos grupos do WhatsApp, porque eu pensei assim, não deu pra ver o Camacho em campo. Tira o Camacho que tá totalmente sem saber o que fazer e coloca o Bruno Oliveira, coloca um meio-campista. O Camacho ficou o jogo inteiro. Ele não trocou no intervalo, que pra mim já é atestado de não saber o que tá fazendo. E aí só no meio do segundo tempo, com o Santos não conseguindo fazer nada ainda, ele tirou o Sanches e o Batistão para colocar o Ângelo e o Bruno Oliveira. O time não fez nada o jogo inteiro, assim, mas começou a pipocar aquelas bolas lá. E aí, mais pro final do jogo, aos 35 do segundo tempo, ele fez as duas últimas substituições que ele fez. Então ele nem trocou todos os jogadores que ele poderia. Ele colocou o Lucas Barbosa e o Juan, tirou o Madison, né, para puxar o Lucas Braga para a direita. E o Zanocelo, que já tinha feito um pênalti, enfim. O Zanocelo não sei qual que é a questão dele. Porque um dia ele faz um gol contra bizarro, agora ele faz esse pênalti, sai comemorando. Não sei o que tá acontecendo com o Zanocelo. Enfim, morreu com uma substituição o Marcelo Fernandes. O Santos seguiu inoperante, seguiu sem conseguir finalizar, enfim. E o jogo muito ruim, muito fraco e poucas chances de perigo. No final, o Marcos Leonardo teve uma chance que o Vladimir salvou aí, então o Vladimir aí fazendo a lei do ex ao contrário pra gente. E é isso, assim, é um time que o Santos não poderia ter perdido ponto, quanto mais perdido o jogo.
contra esse Avaí que é realmente muito ruim, muito fraco. Mesmo jogando em casa, o time deles assim é nitidamente ruim. Acho que até um pouco pior que aquele Goiás que a gente também perdeu, que não poderia ter perdido. Então, se eu falar de jogador a jogador, o João Paulo, ele quase não teve trabalho, o Avaí chegou muito pouco. Ele fez algumas boas defesas, assim, mas. Porque, inclusive, quando o Avaí chegou, ele chegou com mais perigo do que o Santos. E aí tomou o gol de pênalti, que, enfim, normal, acontece. Não dá pra culpar o goleiro por tomar um gol de pênalti. O Bauerman e o Luiz Felipe, em algum momento, o Avaí estava tão recuado que eles subiram até o meio de campo, mas também, enfim, não sei, o Santos desorganizou. Ele entrou meio desorganizado e desorganizou mais ainda depois do gol, então eu acho que não dá muito pra criticar a dupla de defesa. Talvez pouco sim por tomar contra-ataque, mas aí tava perdendo, então precisava atacar. Não vejo assim como muita culpa deles. Mas as laterais, de novo, horríveis. Eu comentei durante o jogo. O Felipe Jonathan, ele é o canhoto que cruza sempre com a direita. E toda vez que ele cruza com a direita, ele mostra que ele é canhoto. Ele deu um passe pra linha de fundo, assim, horrível, horrível. Que ele tentou cruzar e foi um passe rasteiro pra linha de fundo pra ninguém. Então, terrível o Felipe Jonathan. O Madison, ok, assim, o Madison é ruim, assim. A gente sabe que ele não é um grande jogador. Então ele fez meio que a dele, assim. Só que é isso, ele tá sempre no lugar errado. Se a bola cair pra ele cruzar, ele também não vai acertar. Então, terrível. O Camacho ficou o jogo inteiro e pra mim foi um erro. Eu acho que o Camacho não apareceu no jogo. No segundo tempo ele até subiu um pouco mais, mas ainda assim, nada que ajudasse. O Zanocelo, sem comentários. Além do pênalti, ele não fez mais nada. E o Sanches. Sanches tenta, assim, a gente vê que o Sanches tenta, mas também não conseguiu. Ele não é meio de campo, assim, ele não vai dar esse passe que quebra a linha, não vai driblar e quebrar a defesa, assim, tipo, ele não é o perfil dele. Assim. O Santos jogou com três volantes, né? Acaba sendo um buraco pela falta de meia. O Batistão também mal, eu achei que ele ia jogar melhor na ponta, não conseguiu. O Lucas Braga, de novo, jogador que tenta muito, foi pra ponta, pra lateral depois, foi melhor do que o Madison, mas também muito fraco. O Marcos Leonardo, na chance que teve, acabou perdendo o gol, né? E aí quem entrou, o Ângelo, que não conseguiu fazer muita jogada também, pegou pouco na bola. O Bruno Oliveira pareceu muito pouco também. Foi um jogo que é muito difícil salvar alguém desse jogo, assim, né? O Juan teve uma outra bola que ele tentou puxar pra área, mas também todo mundo jogando muito isolado. E quem que faltou? O Juan, o entrou mais um, né? O Lucas Barbosa, que também apareceu muito pouco. Acho que ele tentou um chute de longe. Enfim, muito pouco pra falar desse jogo, assim. Eu acho que é um jogo em que o Santos tá totalmente desorganizado. Não, é um catado, assim, esse time. Mas daí a gente pensa no futuro, né? Tipo assim, tinha uma notícia correndo de que se o Santos não ganhasse do Avaí, o Marcelo Fernandes caía. A coletiva dele foi horrível. A coletiva dele não falou nada com nada. Assim, coletiva vazia. Tipo, perguntaram pra ele por que o Ângelo não foi titular. Ele elogiou o Ângelo e não explicou porque é que não deixou o Ângelo de titular. Falou que ele entrou descansado porque estava descansado contra o Corinthians, precisava de resultado, mas dessa vez não sei, não explicou direito. Mas a entrevista que o De Olho no Peixe fez com o Newton Drummond eu achei mais esclarecedora no sentido de mostrar como o Santos não tem rumo. Porque acho que é o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, perguntou lá algumas coisas e tal, perguntou se podia chamar de chumbinho, ele prefere que não seja chamado de chumbinho, mas perguntou como que tá a situação de treinador. E o Newton Drummond falou, a princípio, nós não conversamos com ninguém e o Marcelo Fernandes segue pro jogo contra o Botafogo. Ou seja, o Santos não sabe o que tá fazendo, o Newton Drummond não tá fazendo nada ainda, e, bom, não que ele precisasse fazer muita coisa, mas o Santos já precisava ter alguma coisa definida, né? E não tem nada definido, o Santos não sabe o que tá fazendo, e a situação é cada vez mais preocupante. Agora o Avaí que estava beirando a zona de rebaixamento já encosta no Santos. Você vai perder algumas posições possivelmente e ver a zona de rebaixamento chegando perto. Então eu acho que assim, se o Newton Drummond não quiser passar apuro, e eu acho que o Santos vai passar apuro, porque uma derrota dessas para esse time horrível do Avaí dá uma noção de que o Santos está
tá absolutamente sem estrutura tática e técnica. Vai ser difícil. Eu não sei se o planejamento do Newton Drummond é agilizar reforços, né? Porque a janela abre agora dia 18. Mas esse time precisa de um treinador pra ontem, assim. Não dá pra seguir o time com essa estrutura. Um time que tem mais talento do que isso, do que tem mostrado, assim. Tipo, o Lucas Braga não é um jogador ruim, o Marcos Leonardo é um excelente centroavante, o Léo Batistão é um jogador com potencial. Eu acho que esses jogadores precisam estar num time mais bem armado. E aí isso passa pelo treinador. E o Santos precisa definir logo, assim, o Newton Drummond precisa logo definir quem que é esse treinador que vai entrar. Então, é preocupante, é muito difícil, assim, essa situação do Santos. E, como eu disse, era uma sequência que o Santos precisava fazer muitos pontos, porque depois começam jogos mais complicados. E já começou muito mal contra esse Avaí. E, quarta-feira, contra o Botafogo, o Newton Drummond já disse que, a princípio, segue o Marcelo Fernandes, ou seja, o time tá sem rumo, não sabe o que tá fazendo. Então, vamos ver se vai ter trabalho até quarta-feira do Santos, né, do Newton Drummond, enfim, da comissão técnica, para que esse time apresente alguma coisa melhor contra o Botafogo, coisa que eu acho muito difícil. Eu acho o Botafogo um pouco melhor que o Avaí, então vai ser mais um jogo complicado. E talvez seja um dos últimos jogos do Santos neste campeonato com torcida, porque ainda tem a questão da possível punição pelo jogo da Copa do Brasil. Então, assim, a situação é realmente desesperadora, assim, é muito desalentador. Tudo que está acontecendo com o Santos, fica difícil ver alguma possibilidade de melhora. Mas nos resta torcer para que o time não caia mais, assim, não passe mais tanto perrengue, assim, pelo menos nesse campeonato, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, pessoal. Então, um jogo muito ruim. Se você não assistiu, você não perdeu nada. Você ganhou horas na sua vida. Mas, enfim, vamos acompanhar para ver o que acontece durante essa semana. Se o Santos define o que vai fazer da vida. Eu acho que o Marcelo Fernandes é incabível. Inclusive, eu acho que ele não pode ficar nem como auxiliar técnico. Eu acho que a função não faz sentido. Já falei isso. Mas vamos ver o que é que o Santos segue fazendo com relação à busca de um novo treinador. Então continuaremos acompanhando aí. E caso aconteça alguma coisa, a gente fala aqui no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like, compartilha aí. E no mais, comente o que o Santos tem que fazer. Ou desabafe aí o que você acha que o Santos faz de mal pra sua vida. Que é o que tem acontecido. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!